algum tempo atrás, tive uma experiência inusitada em meu ministério. Fui convidado a ministrar a palavra de Deus no interior da Inglaterra, uma cidade próxima a Londres. Ao terminar aquela ministração, o pastor começou a anunciar que após o término do culto, a igreja se transformaria em uma pista de danças. Luzes vermelhas, amarelas, verdes seriam ligadas e os irmãos deveriam harmoniosamente dançar músicas lentas para que a semana começasse de forma relaxada. É claro que eu não participei daquele evento, até porque não é o meu perfil de cristianismo, mas me incomodou bastante na forma e formato do cristianismo que a igreja moderna vem experimentando. Nós vivemos hoje um cristianismo barato, um cristianismo líquido, um cristianismo que se adapta com qualquer realidade. Quando nós observamos esta vivência cristã nos dias de hoje, vale a pena meditarmos sobre isso. Vale a pena meditarmos qual é a grandeza do seu cristianismo. Você de fato é um cristão ou é apenas um crente? O crente é aquele que apenas observa, não se envolve. O crente é aquele que não tem compromisso com a oração, com a palavra, com a leitura, não vive uma vida de fé. O crente, normalmente, ele vive um cristianismo supérfluo, um cristianismo sem profundidade, um cristianismo sem compromisso. Mas o cristão, ele é diferenciado. O cristão, ele conhece a palavra, conhece o Deus da palavra. O cristão, ele vive a prática da fé, ele segue os passos de Jesus Cristo. Quando observamos a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim. Permanecer em Cristo é o nosso grande desafio do cristianismo moderno. Seguir a Cristo é o grande desafio da igreja contemporânea. Nós observamos que na década de 70 e 80 tivemos aí a primeira onda teológica que foi proposta para a igreja brasileira, que foi a teologia da libertação. Naquele período nós éramos muito pentecostais, nós seguíamos uma base pentecostal muito forte, seguíamos o caminho de uma santidade, seguíamos um caminho de um avivamento, mas com esta teologia da libertação surgiram também os grupos neopentecostais que propuseram, que nos apontaram um caminho agora da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade veio e junto com ela trouxe o barateamento do cristianismo, trouxe a pobreza do cristianismo, trouxe a pobreza no sentido teológico, no sentido cristão, no sentido da palavra de Deus, ou seja, um cristianismo raso, sem profundidade. Este tipo de cristianismo foi nos apresentado pela teologia da prosperidade. Não sou contra e a palavra de Deus não é contra e nem Jesus Cristo é contra a prosperidade do servo de Deus, até porque quando ela vem de Deus não causa dores. Mas observar os fatos que a igreja vive, a igreja contemporânea, a igreja brasileira vive através da prosperidade, e isto sim é baratear, é tirar o valor da cruz de Cristo, tirar o valor do cristianismo. Quando nós observamos algumas pessoas que buscam a cada dia o seu próprio bem e ainda dizem ser servos de Deus, isto é contraditório, porque a Bíblia Sagrada, a palavra santa, a palavra extraordinária, ela nos mostra o caminho que devemos seguir. E a cruz de Cristo, o Cristo da cruz, o Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, o cristianismo é um só. E ele não é um cristianismo barato, mas é um cristianismo que foi solicitado à vida do próprio Cristo para que nós hoje tivéssemos vida. Nós éramos e estávamos condenados a perecer para sempre no inferno. Nós tínhamos a condenação em nossas costas. Não tínhamos um nome, não tínhamos possibilidade de vida eterna.
mas o preço que foi pago da própria vida de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, o sangue que foi vertido, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, o preço que os pais da igreja pagaram, o preço que os apóstolos pagaram, para que hoje nós pudéssemos viver Cristo, viver intensamente o Logos de Deus revelado aos nossos corações. Tudo isto não pode ser trocado por um cristianismo barato, por um cristianismo sem preço. O Espírito Santo de Deus luta pela igreja santa, a igreja real, a igreja verdadeira, a igreja que ora, a igreja que tem compromisso com a palavra. E a igreja somos nós, sou eu e você. Somos nós, servos de Deus, que saímos da zona de conforto de ser apenas crentes. Somos agora cristãos, seguidores de Cristo. Somos agora homens e mulheres compromissados com a palavra santa, palavra gloriosa, palavra extraordinária, palavra de vida. O Cristo, o Logos revelado, é que nos dá o compromisso de vivermos uma vida cristã. Não aceitamos e não podemos aceitar um cristianismo barato, um cristianismo que promete apartamento, promete carro, promete conta bancária, promete tirar o nome do Serasa, um cristianismo que promete empresa, um cristianismo que promete a prosperidade terrena. Meu irmão e minha irmã, o nosso lugar não é aqui. Estamos aqui de passagem. É isso que a Bíblia nos orienta. Somos peregrinos aqui, somos passageiros nesta terra. O nosso olhar deve estar na eternidade. O Cristo da cruz, o nosso cristianismo, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela o preço do nosso cristianismo. Não é mais um cristianismo líquido, não é mais um cristianismo que se dissolve com qualquer situação, mas é um compromisso verdadeiro com o Cristo revelado, é um compromisso verdadeiro do Espírito Santo que implanta em nossos corações como seguir a Cristo, como deixar o pecado, como abandonar aquilo que não está de acordo com a palavra. É com o auxílio do Espírito Santo que nós devemos a cada dia caminhar em direção às mansões celestiais. Não vamos viver um cristianismo barato, mas um cristianismo sério, um cristianismo compromissado com a santa, extraordinária palavra de Deus. Teologia da libertação passou por nós, teologia da prosperidade ainda está passando pela igreja brasileira, mas nós devemos buscar o cristianismo sincero, verdadeiro, aquele que nos mostra o caminho da eternidade, aquele que abre as portas da eternidade, aquele que nos dá direito a seguirmos para os céus e não para o inferno, aquele que traz a vida e não a morte, aquele que traz a alegria e não a tristeza, aquele que traz a paz que excede todo o entendimento e não a depressão, não a angústia. Vamos buscar o alimento verdadeiro na palavra de Deus e assim estaremos valorizando a vida cristã, este presente extraordinário de Deus. Assim estaremos vivendo Cristo, independentemente da igreja a qual congregamos. Viver Cristo é acima de tudo. Precisamos congregar, precisamos conviver, precisamos amar, precisamos aceitar uns aos outros, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos viver Cristo congregando, mas de forma e de acordo com a palavra santa e maravilhosa de Deus. Esta é a mensagem de Deus para você, esta é a palavra de Deus para você. Continue firme. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo de Deus, o conselheiro, o amigo, possa nos ajudar a cada dia. E assim nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Que a paz do nosso Mestre, Jesus Cristo de Nazaré, continue reinando em seu coração. Amém.